Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. E hoje, finalmente, galerinha, nós vamos fechar em definitivo com a última questão da playlist de análise detalhada das questões de química do Enem PPL de 2022. Se você perdeu, só procurar aqui no canal, tá tudo organizado em playlists. Tem resolução do Enem 2022, principal PPL, Enem 2021, tem tudo aqui para você se preparar da melhor qualidade, com a melhor qualidade para a prova do Enem, beleza? Hoje a gente vai fechar então com a análise detalhada da questão número 135, prova Enem 2022, caderno azul, no caso Enem segunda aplicação ou Enem PPL. Essa questão, galera, é bem interessante. Vamos fazer a leitura do enunciado para a gente entender qual que é a temática aqui envolvida. Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Eu vou fazendo a leitura pausada aqui, né? Já que a nossa leitura é uma leitura analítica, para não precisar voltar de novo, eu vou fazendo uma leitura pausada. Ele me mostrou aqui a foto de um aparelho. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para a questão, né? Que coisa mais esquisita, mais diferente, mas enfim. Vamos ler o enunciado para a gente entender do que se trata. É muito comum você estar diante de uma questão do Enem, e muitas vezes você vê um desenho de uma coisa que você nunca viu na vida, que você não sabe o que é, e isso para alunos despreparados causa uma enorme intimidação. Você olha e diz, meu Deus do céu, já vou errar essa questão, nunca vi isso na minha vida. Meu professor nunca me ensinou esse aparelho, o funcionamento desse aparelho. Você não precisa saber o funcionamento do aparelho. Quando você lê o texto da questão, o texto vai te dando dicas ali para, com seus conhecimentos de ensino médio, que você consiga responder a questão. Para alunos que já treinam com mais intensidade as questões do Enem, já estão tão acostumados com isso que já nem se assustam. Por isso que eu volto a repetir para vocês. A melhor forma de você se preparar para o Enem é fazendo a análise detalhada das questões dos anos anteriores, igual eu faço com vocês aqui no canal. Para reduzir, então, ele falou, né? O objetivo disso aqui, então, galera, qual que é? É reduzir a poluição atmosférica, tá? Então, ele disse que vai reduzir a poluição atmosférica. Só que o nome desse aparelho é que ficou na minha cabeça, precipitador eletrostático. Nem li ainda o restante da questão, mas saca só. Precipitador eletrostático. Eletrostático é alguma coisa relacionada à carga elétrica. E precipitador. Precipitador, gente, lembra precipitado. Alguma coisa que se deposita, né? Precipitar é sinônimo de depositar. Então, é como se fosse algo que fosse depositado por carga elétrica. Estão entendendo? Estou pegando aqui a palavra. Claro, isso na hora da prova, com muito treino, você vai lendo e já vai tirando essas conclusões bem rápidas. A minha resolução aqui com vocês é totalmente desapegada de tempo, porque aqui eu foco na qualidade da informação que eu vou passar. Então, tem que passar para vocês instruções, dicas, além da resolução da questão. Então, acho que vocês já entenderam o significado dessa palavra aqui, né? Precipitador eletrostático. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A palavra suprimir, gente, é um sinônimo de reter. Então, a função dessa substância, desse aparelho, enfim, é reter, suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. Então, olha só, eu ainda nem li o restante, mas pelo desenho, pelo que está sendo mostrado para mim, tem aqui a questão da entrada dos gases, os gases entram por aqui, acontece alguma coisa que eu ainda não sei muito bem, vou ler melhor o texto, e esses gases eles vão sair por aqui, muito provavelmente já sem os poluentes. Porque, de acordo com o texto, a função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera, ou seja, eles vão ser lançados para a atmosfera aqui na saída dos gases. Então, basicamente, os poluentes, de alguma forma, eles vão ficar aqui dentro, tá? Continuando a leitura. A figura ilustra
um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. Tá começando a clarear um pouco mais. Então ele mostrou para a gente aqui, galera, que aqui passa um fio de cobre, tá? E esse fio de cobre, ele está conectado a uma tensão, ou seja, está passando carga elétrica por aqui, tá, gente? Está passando carga elétrica por aqui. O acúmulo de cargas no fio. Então, como isso aqui está ligado a uma fonte de tensão, isso aqui vai estar cheio de cargas elétricas, certo? Nesse fio você vai ter acumulação de carga elétrica. O acúmulo de cargas elétricas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Galera, o que é induzir a polarização? Essa questão de induzir a polarização, sabe que isso me lembra muito forte? Aquela interação intermolecular não tem nada a ver com a questão, tá, gente? Lembrem-se que aqui eu faço uma análise diferenciada. Se você tem muita pressa de chegar na resposta, sugiro que você busque aí outros vídeos no YouTube, tá? Porque aqui é para quem quer uma resolução detalhada sem necessariamente estar tão preocupado com rapidez. Então, é conhecimento. Eu vou te passar aqui muito conhecimento. Induzir a polarização me lembra uma interação intermolecular chamada de polo induzido. Lembra, existe a ligação de hidrogênio, que é a interação entre moléculas, existe o dipolo-dipolo, existe a interação íon-dipolo, que já caiu no Enem, que é quando você joga uma substância iônica, por exemplo, numa substância polar como a água, o nome da interação é íon-dipolo. E existe o dipolo induzido, tá? Não, isso não tem nada a ver com a questão, que fique claro. Mas eu quero pegar essa palavra, eu quero fazer vocês entenderem de forma bem profunda essa palavra. Vamos lembrar aqui rapidinho a interação intermolecular chamado dipolo induzido. O dipolo induzido, não sei se vocês vão lembrar, mas é um tipo de interação que basicamente ocorre em moléculas apolares. Então, quando você tem, vamos pegar um exemplo aqui. Quando você tem uma molécula de Cl2, certo? Essa molécula de Cl2, o gás cloro, ela é apolar. Por que ela é apolar? Porque ela tem dois átomos iguais. Esses átomos eles têm a mesma eletronegatividade. Então, não existe um polo elétrico negativo e positivo específico nessa molécula. A gente considera, pessoal, que a nuvem eletrônica que recobre essa molécula, ela fica uniformemente distribuída ao longo de sua extensão, tá? Então, vamos imaginar que esse círculo roxo que eu coloquei representa uma nuvem eletrônica, ou seja, uma nuvem de elétrons, e a nuvem de elétrons que circunda essa molécula. Essa nuvem de elétrons, na maior parte do tempo, ela está homogeneamente distribuída, porque a molécula não tem polos. Se fosse, por exemplo, uma molécula como o HCl, a gente sabe que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. O cloro vai acumular um polo negativo nele e o hidrogênio um polo positivo, que a gente chama de carga parcial negativa e carga parcial positiva. Carga parcial é basicamente uma carga resultante da diferença de eletronegatividade, tá? Então aqui, gente, a ligação entre o HCl é uma ligação polar, a molécula de HCl é polar, porque ela tem um polo negativo e um polo positivo, ok? Na molécula de Cl2 nós não temos isso, mas a química ensina pra gente o seguinte. Imagine que eu tenha uma outra molécula de Cl2 aqui do lado dessa, tá? Quando eu aproximo cargas elétricas, eu vou induzir a polarização, que é esse o termo utilizado aqui no Enem. Induz a polarização. Professor, o que é induzir a polarização? Vamos lá. Imaginem, galera, que os elétrons eles estão circulando aqui por essa molécula, tá? Eles estão uniformemente distribuídos, estou mostrando aqui com o desenho do cursor. Eles estão uniformemente distribuídos em toda a extensão da molécula, por isso que ela não tem polos. Só que pode acontecer, de um dado momento, esses elétrons eles virem mais para a direita do que para a esquerda.
É um fato totalmente aleatório, tá? Quando eu estou ministrando essa aula no meu curso, eu falo para o pessoal bem assim, gente, imagina que aqui na sala de aula eu peço para todos vocês levantarem de suas carteiras e comecem a andar pela sala. Imagina que a sala é a molécula e vocês são os elétrons. Qual é a tendência? É que vocês se distribuam uniformemente por toda a sala. Se eu pedir para vocês caminharem aqui na sala, a tendência é vocês ocuparem todo o espaço da sala, porque vocês querem estar o mais afastado possível um do outro para não esbarrar um no outro, certo? A lógica é essa. Só que pode acontecer, de um dado momento, de forma aleatória e casual, vocês, por um instante de tempo, estarem mais concentrados de um lado do que do outro. Mas isso é algo temporário, isso não é permanente, certo? Vamos supor que, assim, da mesma forma, essa nuvem de elétrons, por algum motivo, gente, ela resolva se concentrar mais na direita do que na esquerda. Você vai criar aqui, galera, polos que são temporários, ó. Essa região da molécula ela vai ficar com um polo negativo, temporário, e essa região vai ficar com um polo positivo, mas, como eu falei, temporário. A grande questão aqui, ó, é que quando uma molécula ela cria polos elétricos, ela induz a polarização na sua vizinha. Porque se essa região da molécula aqui está com carga negativa, ela vai induzir essa região da outra molécula a ficar positiva e dessa outra região aqui a ficar negativa. Ei, professor, mas esses polos eles são fixos? Não. Por isso que o nome dessa interação também, gente, é de polo temporário. Tem gente que chama isso aqui de dipolo induzido, dipolo temporário. Tudo é válido aí, esses nomes são válidos. Pode acontecer que essa carga elétrica negativa ela migre para cá e a positiva venha para cá. Se acontecer essa troca, você troca também os polos dessa molécula. Então, induzir a polarização significa induzir a formação de cargas quando você está próximo de um centro que tem alguma carga elétrica. Conseguiram compreender, gente, o significado do termo? Então, o que é induzir a polarização? Lê comigo de novo. Ó. O acúmulo de cargas no fio. Esse fio está cheio de carga elétrica. Quando as moléculas poluentes se aproximarem desse fio, esse fio vai induzir a polarização, ou seja, ele vai induzir essas moléculas a terem carga elétrica, tá? Isso que é a indução da polarização. Induzir a polarização, a palavra polarização significa polos. Então, ele vai induzir a criação de polos das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases, aquilo que eu havia desconfiado no começo da minha análise, e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador, né? Que acredito que seja isso aqui, né? Então, saída do precipitador. O precipitador é o nome do aparelho, né? Então, os gases estão saindo por aqui. E aí ele pergunta, no precipitador eletrostático, as partículas poluentes são o quê? O que acontece com as partículas poluentes? E é aqui que mora o grande detalhe da questão. Atraídas e se acumulam no fio carregado, aí você fica assim, poxa, professor, eu acho que pode ser a letra A, mas vamos ler as outras. Decompostas em moléculas não poluentes, é uma alternativa que você pensa assim, cara, eu acho que faz sentido, porque as moléculas poluentes entram aqui, essa polarização de alguma forma decompõe essas moléculas em substâncias não poluentes que são jogadas para cá, professor. Aí elas viram substâncias não poluentes. Letra B. Vou deixar quieto ainda. Deixa a letra B que eu ainda vou analisar ela. Ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera. Está aqui uma outra possibilidade de resposta que você poderia ficar na dúvida, né? Já que elas chegam perto do fio de cobre, elas são ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera. A letra D, repelidas pelo fio carregado e se acumulam na parede do tubo. Aqui ele já começou a forçar um pouquinho, né? Aqui, essa letra D, não, essa aqui eu acho que eu já vou eliminar, tá, gente? Porque, elas são repelidas pelo fio e se acumulam na parede, mas o que tem aqui na parede para essas moléculas se acumularem?
tem alguma espécie de carga elétrica aqui na parede que faça essas partículas se acumularem? Vocês estão vendo como realmente tem as alternativas que não fazem sentido, né? Então, a molécula vai passar por aqui, ela vai ser repelida pelo fio, mas primeiro que a questão diz que isso não acontece, ó. Ele fala que esse fio, ele induz a polarização das partículas. Então, essas partículas elas vão ser polarizadas ao se aproximarem do fio e não repelidas. E outro erro mais grosseiro, na minha opinião, da letra D é dizer que o negócio se acumula na parede do tubo. Como que vai grudar aqui uma molécula de gás vai grudar num tubo perfeitamente liso? Não faz sentido, certo? A letra E, induzidas a fazer ligações iônicas formando íons não poluentes. Induzidas a fazer ligações iônicas, tipo a molécula, os gases poluentes, via de regra, são compostos covalentes, né? Podemos colocar aqui como exemplo, ó, CO2, os gases de nitrogênio, NOx, SO2, SO3, são principalmente óxidos, né? Monóxido de carbono. Então, essa galera toda, via de regra, tem ligação covalente, tá? Então, elas são induzidas a fazerem ligação iônica. Sabe Deus com quem que isso aqui vai fazer ligação iônica? Porque para você fazer ligação iônica, você precisaria ter cátion e ânion. Geralmente, os cátions são espécies químicas metálicas que não estão presentes também, provavelmente, nesses poluentes. E aí vão formar íons que não são poluentes, né? Não tem nenhuma relação com o que ele narrou no texto isso aqui, tá, gente? Bom, letra C. As moléculas são ionizadas e poderão ser lançadas na atmosfera? Essa questão, ela poderia realmente, esse fio, ele pode até ionizar essas moléculas. De alguma forma fazer com que elas se transformem em algum tipo de íon. Só que esse íon, gente, lançado na atmosfera, de alguma forma ele vai ter sim a sua periculosidade. Não é porque você pegou um poluente, de alguma forma ionizou ele, que aí você pode lançar ele para a atmosfera, porque a substância vai continuar lá nos gases da atmosfera. E outra, não esqueçam dessa palavrinha aqui que está presente no enunciado, que até agora não se manifestou na nossa análise. Precipitador eletrostático. Como que o precipitador eletrostático atua? Ele suprime os gases. Ele não ioniza, a questão não está falando de ionizar, tá? Ele está falando que a função dele é suprimir os gases poluentes. Lembra que eu falei para vocês que a palavra suprimir é como se fosse sinônimo de reter, tá? Suprimir é reter. Então, esse fio, de alguma forma, ele está retendo essas partículas, tá? Então, elas não serão lançadas na atmosfera, não serão lançadas, porque a função do cara é suprimir. Suprimir é reter. Então, você pega também pelo texto, você vê que a alternativa C não faz sentido porque ele falou que ela vai ser lançada na atmosfera. Vai ser decomposta em moléculas não poluentes? Também não, porque a função do precipitador é suprimir. Ele vai reter essas substâncias, ele não vai decompor. Então, observem que quando a gente pega palavrinhas-chave no enunciado, a gente elimina as outras alternativas que, no primeiro momento, pareciam fazer sentido. Pô, a letra B é uma alternativa absurdamente tentadora, né? Elas são decompostas e aí você lança como moléculas não poluentes. Isso poderia realmente acontecer, mas no caso específico desse aparelho, pela leitura do texto, foi usada a palavra suprimir. A palavra precipitar significa reter de alguma forma, né? Causar ali uma retenção. Então, esse precipitador é no sinônimo de suprimir, de reter. A letra A é a única que fala que essas partículas vão ser atraídas pelo fio, ou seja, elas vão passar por aqui, vão ser atraídas pelo fio. Como é que elas vão ser atraídas pelo fio, professor? O acúmulo de carga no fio de cobre induz a polarização. Então, como existem cargas elétricas nesse fio, essas moléculas vão passar pelo fio, elas vão ser polarizadas, elas vão criar polos, e esses polos permitem com que elas grudem no fio. Grudar no fio. Ah, prof. Então, a precipitação que ele está falando aqui é no sentido desses gases grudarem no fio, né? Eles vão precipitar no fio, exatamente.
Precipitar, eles vão reter, eles vão ficar suprimidos, ó. As duas palavras aqui que eu tô bom a destacar, né? Tá quase aqui para acabar a tinta aqui, a tinta virtual, de tanto que eu destaco essas duas palavras. Precipitador suprimido. Atraídas se acumulam no fio elétrico. Claro, galera, a alternativa, sem dúvida nenhuma, é a letra A. Agora, para ter esse pensamento, é necessário muito treino. Talvez você esteja vendo essa análise e pense assim, professor, eu jamais teria pensado nisso. Não tem problema. Eu, quando comecei também a minha carreira profissional e comecei a analisar as questões do Enem, eu jamais pensaria nisso. Mas aí como é que eu aprendi? Errando, treinando. Ah, eu comecei a acertar um pouquinho, errava. Mas ali, insistindo, mantendo sempre a constância, mantendo sempre o contato com esse tipo de questão. Hoje, para mim, já é muito natural ler uma questão dessa aqui, entender a interpretação e marcar a alternativa rápida. Mas é treino, galera. Então, você precisa ter paciência. Lembre-se que as transformações na educação, elas não acontecem do dia para a noite, gente. A educação é um investimento que você faz na tua vida de médio e longo prazo. Tá? Você aos poucos vai vendo o resultado disso aí. Quando você pegar um simulado, você está treinando pra caramba, tá maratonando as playlists aqui do canal. Aí você pega um simulado, cara, professor, olha, eu já consigo ler o enunciado, eu já consigo entender, eliminar as alternativas que são absurdas. Isso é treino. A maioria das pessoas hoje na internet estão buscando o atalho. A maioria das pessoas hoje na internet estão buscando a resolução rápida. A maioria das pessoas estão na internet hoje buscando a aula resumida. A maioria das pessoas na internet hoje estão querendo estudar com pressa. A maioria das pessoas hoje na internet não estão obtendo resultado nenhum. Então, se você continuar fazendo o que a maioria faz, você vai continuar obtendo o resultado que a maioria obtém. E a maioria não consegue nada. Então, ter esse pensamento diferenciado, estudar os detalhes, fazer o que a maioria não faz, é o que vai garantir o seu sucesso nos estudos. Logicamente, meu querido aluno, que essa é minha opinião. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Finalizando com chave de ouro, com essa belíssima questão, a playlist Enem PPL 2022. Muito em breve, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tem muito conteúdo ainda que eu vou produzir para vocês, claro. Abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!